Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, tá? Agora, né, que a euforia já passou e tudo mais, fazer uma análise mais completa aí do que foi o jogo para o Corinthians ontem. Mas antes de mais nada, pessoal, quero pedir para vocês se inscreverem no canal aí, que é muito importante para mim, deixar o like no vídeo e também deixar a opinião de vocês nos comentários aí, que é muito importante, tá? Me seguirem nas outras redes sociais também. Tá tudo na descrição aí, tanto Instagram quanto TikTok. Corintiano underline do underline vale em ambas, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Falar do jogo de ontem. O primeiro tempo do ontem. Bom, vamos analisar primeiro os dois jogos, né? O confronto completo, 180 minutos. Se você for pegar os 180 minutos, o Corinthians fez dois ótimos primeiro tempo e o Bragantino fez dois ótimos primeiro tempo, né? Então, o Corinthians mereceu abrir 2-0 lá em Ribeirão Preto, mereceu ontem sair ganhando o jogo e o Bragantino, por tudo que fez nos dois segundos tempos, mereceu levar o jogo para os pênaltis, né? Mas assim, a melhora do Bragantino nos dois segundos tempos, ela se deve muito ao próprio Corinthians, tá? E é isso que deixa a gente triste, que deixa a gente chateado. É óbvio que a classificação ontem foi algo assim, pra gente comemorar, pra gente dormir em êxtase e tudo mais, que foi o que aconteceu mesmo, peraí. E tudo mais. Só que assim, tem muitas coisas que ontem ficou claro pra gente que precisam ser corrigidas, que o Ramon precisa corrigir, né? Desculpa. Então vamos lá. Primeiro tempo de ontem. Muito bom, excelente, tá? O Ramon veio com uma formação que eu particularmente gostei bastante já quando vi, porque veio com três zagueiros, veio basicamente ali num 3-6-1, né? Algo que a gente quer muito ver, que é Garra e Coronado junto, né? Dois laterais que se espetam bastante, né? Fagner e Matheus Bidu. Dois volantes ali para proteger o meio, né? Com Charles e Rian, e só o Giovani na frente. Enfim, deu muito certo no primeiro tempo. Fagner e Matheus Bidu fizeram um ótimo primeiro tempo. Os dois procurando o jogo, os dois se apresentando e tudo mais, né? Matheus Bidu, para mim, foi o melhor jogador do jogo, talvez, né? Óbvio que depois nos pênaltis teve toda a apresentação do Hugo Souza, mas o Matheus Bidu, num contexto geral do jogo, dos 90 minutos, para mim, foi o melhor jogador do Corinthians. E Garro e Coronato se procurando bastante, se conectando bastante, fazendo tabelas e tudo mais. Tanto que o gol do Corinthians nasce de uma assistência do Coronado para o Garro bater, a bola desviar e entrar, né? No primeiro tempo, o Corinthians teve mais chances, teve uma nessa descida dos laterais, né, que com três zagueiros e dois volantes segurando um pouco ali, eles têm essa liberdade de descer junto. Não precisa quando desce um, outro segurar, não. Então, numa descida ali dos dois laterais, o Fagner cruzou, o Matheus Bidu quase fez um golaço. Depois ainda teve um chute do André Ramalho, que o goleiro defendeu. Tudo mais. Então, o Corinthians fez um ótimo primeiro tempo. Um primeiro tempo, assim, que era para sair vencendo de 2-3-0, né? Mas, quando o Corinthians volta para o segundo tempo, ele volta irreconhecível. Ele volta de uma forma, assim, que é inadmissível. A gente vê o nosso time, o Corinthians, jogar dessa forma e não vim aqui falar nada, né? Foi um time apático, foi um time que talvez, tá? Na minha cabeça, talvez o time do Corinthians tenha sentado no resultado agregado, que no momento estava 3-1 para o Corinthians, né? E aí tomou um gol, né? Depois de muita pressão do Bragantino, tomou um gol, né? Do Sacha ali no rebote de fora da área, que ele fez um belíssimo gol também. E o Corinthians não acordou, cara. É isso que me deixa assim, sabe? O Corinthians não acordou pro jogo, jogando em casa, tomando um gol, na iminência de se tomar mais um e pros pênaltis. O Corinthians não acordou. Poucos minutos depois, tomou o segundo. E o Corinthians continuou não acordando. O Corinthians foi acordar no jogo dos 40 minutos do segundo tempo para frente, né? Então, assim, gente, cara, é algo assim, tenebroso a discrepância. Você faz um primeiro tempo de Pelé e um segundo tempo de Galeano. Isso não pode acontecer, principalmente competição mata-mata. Ontem a gente pegou o Red Bull Bragantino. Mas e se ontem fosse, por exemplo, contra o Fortaleza? Vou falar os times que estão na Sul-Americana, tá? Contra o Racing, que meteu 6, se eu não me engano, ontem. Tinha tudo ido por água abaixo no tempo normal. Tudo ido por água abaixo no tempo normal, tá? Então, isso tem que ser corrigido pelo Ramon, tá? Tem que ser corrigido pelo Ramon.
E assim, gente, agora falando um pouco do primeiro tempo bom do Corinthians. Foi um primeiro tempo para você sair vencendo de 2, 3. Primeiro tempo excelente do Corinthians. Mas sabe o que falta para o Corinthians sair vencendo os primeiros tempos por 2-0, 3-0 e poder, talvez, uma parte do segundo tempo, fazer o que esses jogadores estão gostando de fazer, que é se acomodar um pouco? É um camisa 9. É o cara que vai fazer os gols. Ontem o Garro fez o primeiro, e se tivesse um 9, ele teria feito o segundo, o terceiro, o quarto. A gente teria liquidado o confronto no primeiro tempo, tá? Então é isso, cara. Tem que ser urgente essa contratação. A prioridade do Corinthians para o que não tem no elenco tem que ser um camisa 9, tá? Agora eu tô vendo aí que tá fechando com o zagueiro Luizão, parece cria da base do São Paulo. Tudo bem, legal para manter para ter no plantel, para fazer elenco, né? Mas o Corinthians tem que dar prioridade para o camisa 9. Eu sei que contratou o espanhol, a gente tem que esperar ele chegar, ele jogar para a gente ver se ele vai ser esse cara que vai decidir esses jogos para a gente, que vai fazer com que o Corinthians faça os gols e ganhe os jogos, tá? Ontem, o primeiro tempo, igual eu falei, foi um primeiro tempo de Pelé e o segundo tempo foi um segundo tempo de Galeano. E isso, para um time que está na situação que a gente está no Campeonato Brasileiro, não vai ser suficiente não, tá? Então, assim, pós o jogo, o êxtase é enorme, tá? Eu fiquei muito feliz pelo Corinthians ter passado, fiquei muito feliz pelo Hugo, que igual eu falei para vocês, é um jogador que eu estou me identificando bastante, mas hoje, quando a gente para analisar, né, antes dos pênaltis ontem, a torcida do Corinthians terminou todo mundo puta da vida, né? Eu terminei putaço antes de começar os pênaltis, quando o juiz apitou o fim do jogo, porque isso não pode acontecer. Isso é inadmissível acontecer no time do tamanho do Corinthians, tá? Então, assim, que fique de lição, né? A gente vai conhecer nosso adversário hoje, ou vai ser o Rosário Central, ou será o Fortaleza, mas que isso fique de lição. Não só para as Copas, mas como também no Campeonato Brasileiro, que o Corinthians vem fazendo isso também. Vem fazendo um bom tempo e o outro tempo é outro time, tá? Então isso tem que ser corrigido, tem que trazer o cara que vai decidir os jogos pra gente, tá? E agora é orar, tá bom? Enfim, pessoal, é isso. Deixa a opinião aí de vocês nos comentários. Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal e dar o like no vídeo, tá? E é isso. É nós, tamo junto. Vai, Corinthians!